Muito bem, minha gente. Bom dia. Me cabe aqui uma tarefa sobre a qual eu preciso dizer algumas coisas de antemão. Primeiro, eu queria agradecer muito ao professor Andrei, que me fez o convite para estar aqui, e colaborar de algum modo com o evento, ainda que pense que a minha colaboração será muito pequena. Segundo, eu queria agradecer a quem ainda permanece aqui às 12 horas, paciente ou impacientemente permanece aqui. Agradeço pela atenção. E terceiro, eu preciso agradecer pela gentileza e a generosidade do professor Hermínio de ter lido a minha tese e trazido alguma reflexão sobre isso aqui. E isso muito me honra, porque o professor Hermínio foi meu orientador de graduação. Então, para mim, isso é um grande privilégio. E, bem, do ponto de vista das desculpas, eu preciso adiantar algumas. Primeiro, porque sou religioso, sou diácono e, ao mesmo tempo, estudo Feuerbach, o que me faz ser mal visto tanto na religião quanto na filosofia, né? Eu acho que padeço do mesmo mal que o professor Carlos Mendonça Álvares, que aqui me precedeu, né? As dificuldades enfim. Mas vou tentar colaborar aqui por uma leitura que faço de uma obra pouco lida do Feuerbach, que se chama Sobre Filosofia e Cristianismo. Eu vou precisar fazer aqui um salto, necessariamente, dos aspectos mais introdutórios, pelos quais eu insiro esse debate no seu contexto, né, entendendo qual é a relevância que tem para Feuerbach a discussão sobre as escrituras nesse momento da sua produção, e vou imediatamente passar a um ponto que talvez certamente precisaria ser melhor apresentado ou preparado, que é a consideração das distintas epistemes e ontologias que estão implicadas numa eventual relação comparativa entre religião cristã e filosofia. E aí eu vou me permitir dar esse salto em razão do nosso tempo. Então, em Sobre Filosofia e Cristianismo, Feuerbach inicia sua avaliação do cristianismo tomado como um subconjunto das religiões em geral, com a admissão de que as religiões como tais radicam sua natureza autêntica, e eu cito, na fantasia e no ânimo. Daí que o conteúdo objetivado nas teorias especulativo-religiosas não seja mais que um produto da exteriorização de sua própria natureza imanente. Não haveria aí uma relação direta entre o olhar religioso e a realidade, senão uma aproximação mediata, marcada por certa torção idílica de origem subjetiva. Isso equivale a dizer que a teoria da religião não teria por objeto o que ela julga ter. Em vez do absoluto real, tem um absoluto objetivado pelo ânimo e pela fantasia. A formulação de Feuerbach se baseia fundamentalmente em uma distinção epistêmica estabelecida por meio de uma necessária separação de dois níveis ontológicos. Primeiro, de um lado, a realidade, representada na forma de um saber possibilitado por um acesso fisiológico que congrega sensação e racionalidade. O Feuerbach chega a dizer, nesse texto, que pensar requer não apenas uma cabeça bem organizada, mas também um coração saudável e livre. Nesse caso, estaríamos frente ao que Feuerbach concebe como conhecimento, como uma resposta livre da razão aos seus impulsos internos, promovendo a possibilidade da ciência. Segundo, de outro lado, teríamos a representação mental do real, que, mediada pelo intercurso da fantasia, está presa à confirmação do desejo de certa subjetividade, a fim de que esteja em acordo com o ânimo. Aqui estaria situado o âmbito da visão de mundo da religião, como pensa Feuerbach, em que opera o registro da lei do coração, expressa externamente em contradição com a lei real do mundo. Essas são citações literais. A diferença assim apresentada seria o fundamento a partir do qual religião, e daí o cristianismo, e a filosofia seriam absolutamente inconciliáveis a seu juízo. Ela poderia ser sintetizada com a seguinte afirmação, cito: a religião expressa a relação de um sujeito com um objeto, uma relação que, a despeito disso, não faz mais que tornar explícita a volta do homem sobre si mesmo,
sobre suas realidades internas e físicas. A filosofia, por outro lado, examina a relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto, uma correspondência que, ainda que necessariamente inclua uma referência ao homem, sem a qual não haveria qualquer ação humana, expressa, não obstante, uma relação com o objeto. Fim de citação. A partir dessa constatação, Feuerbach identifica como objeto específico do cristianismo não um Deus em abstrato, mas Cristo, tomado como uma espécie de imagem produzida pela fantasia, como um Deus antropomórfico, é encarnado como pessoa individual, embora pré-mundano, padece como um de nós. Tratar-se-ia então de um artefato que, por assim dizer, transgride as leis reais do mundo. A transgressão das leis da realidade aparece como corolário necessário da religião, algo que se expressa de maneira exemplar em sua conivência com o milagre. Como, e eu cito, a lei suprema do coração é o que satisfaz, e a lei suprema da fantasia é o que agrada, fim de citação, não há qualquer impasse em se admitir algo evidentemente oposto ao que ocorre naturalmente. Por essa razão, a construção mental do crente não pode abdicar de seu elemento distintivo, ou seja, a fé. A fé mostra ter a religião um interesse, essencialmente diverso da filosofia. Enquanto esta tem por tarefa reconhecer o que é como é, como diz Feuerbach, a fé pode conduzir a contradições sublimemente dramáticas, afastando-se do decurso natural das coisas. Essa distinção epistêmica ela é importante porque eu vou tentar dizer a seguir, tá? Então eu passo para o próximo ponto. O problema da exegese bíblica. A santidade da verdade escrita versus a verdade da santidade presumida. O reconhecimento da diferença entre os objetivos da filosofia e da fé religiosa repercute para Feuerbach em um problema fundamental, usualmente manifesto a partir do conceito de utilidade negativa. Trata-se de opor realidade e fantasia, a fim de que se esteja precavido contra o erro de se tomar por verdadeiro o que é ilusório. Nesse sentido, há algumas interpretações, como a do Hans Martin Sass, que tentam estabelecer uma comparação, inclusive estrutural, entre a crítica da razão pura do Kant e a essência do cristianismo. A disjunção entre realidade e fantasia expressa em Sobre Filosofia e Cristianismo, naquela distinção entre os dois níveis ontológicos que mencionei há pouco, permanece acompanhada por um forte apelo linguístico, que se expressa em um primeiro momento na potência dupla inerente à linguagem, qual seja, primeiro, na capacidade de expressão da objetividade, ainda que em termos aproximativos, diz o Feuerbach, como o que ele conceitua em outras ocasiões, outros textos, pelo nome de tradução. Segundo, como veículo para a exteriorização do que se passa no íntimo de um dado sujeito, embora não sejam absolutamente comunicáveis propriamente às sensações, isso é o que Feuerbach vai dizer, né, in der Ratione una universale infinita, senão o modus em que física ou psicologicamente alguém se encontre em termos de um estado afetivo interno, seu sentimento, também resguardando certa incompatibilidade absoluta em razão da forte ingerência da subjetividade. Vemos então, admitindo-se o primeiro, temos que a linguagem seria assumida como um instrumento pelo qual se expressa certo conteúdo cognitivo, que em termos de Wissen se acha ancorada em uma afecção do sujeito que pode ser igualmente acessada por qualquer outro ente dotado de um entendimento sensível, tornando possível a atividade demonstrativa como algo imanente ao gênero humano e portando consigo um importante traço semântico. 2. Toma-se então a linguagem como um meio de objetivação material de certo conteúdo interior de qualquer mero indivíduo por meio do recurso a signos. Isso significa, em outros termos, que tanto a filosofia quanto a religião podem utilizar a linguagem para transmitir seus conteúdos, conduzindo mentes alheias a um percurso interior complexo que envolve afastamentos e aproximações, a fim de que se obtenha um determinado conteúdo inferencial. A isto chamamos exposição, algo realizado, por exemplo, no ato de ensinar, em cujo processo íncito à racionalidade humana
reside um aspecto para Feuerbach meramente formal. Que haja esse aspecto formal em qualquer ensinamento não parece difícil de assumir. O problema está no enfoque material, o conteúdo, desse ensinamento. Considerando-se a diferença entre realidade e fantasia, teriam a filosofia e a religião a mesma credibilidade epistêmica, não obstante possuam a mesma densidade formal? Pelo exposto, queda marcado que a resposta à pergunta não é apenas necessariamente negativa, como, segundo Feuerbach, carrega consigo uma espécie de incumbência moral. Se a filosofia lida com as coisas como são e está dirigida à inteligência, como ele diz, ela deve tomar a seu encargo, eu cito, o dever sagrado de refutar conceitos e representações que são reconhecidos como falsos e podem ser demonstrados a qualquer pessoa capaz de refletir, de modo que, ao menos aquelas que ainda são suscetíveis de instrução, sejam preservadas de erros e ideias falsas. É esse o contexto em que aparece a necessidade de se avaliar o aspecto qualitativo do discurso teológico e, com ele, da exegese bíblica, no qual Feuerbach localiza maus argumentos e sofismas, como ele diz. Adiante, procurarei defender a tese de que, para Feuerbach, o que justifica, portanto, a exegese teológica é o que eu nomeio por princípio de conveniência, pelo qual a preocupação não seja com a verdade do texto, senão com o que está em acordo com o ponto de vista particular da própria teologia, rejeitando tudo que lhe seja contrário. Bem, eu tenho pouco tempo, vou ver aqui até onde consigo ir. É preciso dizer, por primeiro, que desde muito jovem, Feuerbach iniciou sua leitura das Escrituras. Isso é um dado curioso. Em uma carta escrita à sua mãe, Wilhelmine Feuerbach, datada do início de agosto de 1821, ele chega a sugerir a leitura de alguns textos, seja do Antigo como do Novo Testamento, afirmando que, e eu cito essa carta, a Bíblia é o livro de todos os livros e nossa posse mais preciosa, pois somente ela pode nos fazer felizes e abençoados. Fim de citação. Isso é uma citação do Feuerbach, tá, pessoal? Não parece, mas é. Isso demonstra não apenas a proximidade entre o jovem Ludwig, ainda com 17 anos, e os textos bíblicos, mas traços, ele chega inclusive a sugerir o livro de Tobias, o Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, para a mãe e para as irmãs, mas traços de uma piedade religiosa que se expressam de modo muito particular pela tonalidade utilizada na elaboração do discurso proposto. O então estudante do ginásio de Ansbach assumia neste momento a Bíblia como, e eu cito, a suprema autoridade, a fonte da verdade, a palavra de Deus. Fim de citação. Ademais, a recomendação de certos livros bíblicos específicos denota também algum grau de erudição de Feuerbach em relação às Escrituras. Isso se veria confirmado por comentários disponíveis em documentos localizados por Uwe Schott nos arquivos do ginásio de Ansbach sobre os alunos dos anos letivos de 1818 e 19 e de 21 a 22. Portanto, um período em que o Feuerbach esteve ali. Um desses comentários dos professores dele, de modo bastante característico, refere-se diretamente à religiosidade do jovem Feuerbach e de seu conhecimento das Escrituras. E aí eu cito. Ele, Ludwig Feuerbach, produziu vários tratados sobre ditos do Novo Testamento e assuntos religiosos, o que tornou necessário alertá-lo contra um misticismo grosseiro. Por meio da leitura diligente da Bíblia, isso estão dizendo seus professores, ele alcançou uma grande proficiência na linguagem bíblica e poderia facilmente competir com muitos clérigos neste assunto. Fim de citação. Desse documento, Schott deriva a conclusão de que a religiosidade juvenil de Ludwig Feuerbach fora marcada sobremaneira por uma intensa leitura da Bíblia, de modo que neste período a vida do jovem Feuerbach, aí eu cito Schott, a inclinação religiosa racionalista sentimental se uniria então a um biblicismo ético edificante e a uma praxis de piedade rigorista. Bem, aqui eu vou mencionando, ao longo do texto, algumas referências que foram aparecendo dentro da experiência
que o Feuerbach vai tendo na faculdade de teologia, né, algumas reações a um teólogo chamado Paulus, que apresentava uma visão muito racionalista, enfim. Eu vou lá na frente, né, para a gente ganhar tempo. Ele chega a mencionar as influências que teve de Eichhorn, de Herder, mas eu vou ter que pular essa parte, porque senão eu não termino. Então, depois de ter falado do Eichhorn e do Herder, que eu gostaria de tê-lo podido fazer, não é difícil localizarem-se certos elementos que orientariam o modo pelo qual Feuerbach realizaria sua própria leitura das Escrituras, para o qual o recurso à humanização e, por isso, à naturalização dos ditos bíblicos constituirá um fundamento indeclinável. Daí resultaria não apenas a sua compreensão da santidade e da verdade, como ele diz, né? E eu cito, não é verdade o que é santo, mas é santo o que é verdadeiro. Né? Senão também a postulação da necessidade de um critério de leitura que contribua para uma compreensão das Escrituras mais próximas do que o Feuerbach vai chamar na essência do cristianismo de o sentido da verdade. Nessa perspectiva, Feuerbach considera duas maneiras extremamente opostas de ler as Escrituras. Ou como uma construção humana e, portanto, histórica, ou como uma palavra eterna e, portanto, transhistórica. A questão é, como o mesmo livro pode se prestar a tão contraditórias formas de leitura? No primeiro caso, reconhece-se como um livro histórico, cito Feuerbach, a Bíblia foi necessariamente redigida sob todas as condições da temporalidade e da finitude, de modo que o seu conteúdo não pode ser assumido, cito novamente, com o significado de uma palavra eterna, absoluta e universalmente válida. Fim de citação. Este modo de proceder concede valor às Escrituras como uma produção do espírito humano, como uma construção inacabada, imperfeita, parcial e relativa, e que por isso mesmo comporta inclusive contradições internas e muitas vezes insuperáveis. Esse é o modo humano de compreender as Escrituras. Isso ele aprendeu do Herder, né? A maneira natural e conforme a razão humana, que toma dos fatos históricos e da natureza seus critérios de ajuizamento. Trata-se, nesse sentido, de uma espécie de dessacralização do discurso bíblico, fundada na sacralização da realidade material. Com relação ao segundo caso, aquela outra forma de ler as Escrituras, o que se constata é uma exegese arbitrária, enviesada, fundada em um interesse particular de confirmação, que faz do sofisma um recurso legítimo e da contranaturalidade que afronta a razão humana algo admissível. Essa forma de se aproximar dos textos da Bíblia quer a todo custo estabelecer em seu conteúdo uma cisão entre o histórico e o eterno, admitindo certas passagens como de validade relativa e outras como de validade absoluta. Como assim, né? Trata-se de uma estratégia muito peculiar, muitas vezes apoiada na suposição veementemente defendida de que haveria nas Escrituras intenções, alusões e significados ocultos. Essa é uma citação do Feuerbach. Que seriam inacessíveis à razão, mas plenamente explicáveis pela fé. O critério evidenciado em Sobre Filosofia e Cristianismo estaria fundado, portanto, em uma espécie de princípio de conveniência, que em termos de linguagem ordinária diria o seguinte: isto sim é valioso e conforme Deus, mas isto, que também se encontra na Bíblia, não é exatamente assim como está. É que seria preciso ver o que está por trás, que não é bem o que se queria dizer, com o que se disse no texto, etc, etc, etc. Essa maneira que o Feuerbach julga desonesta, né, de interpretar as Escrituras, ocorre frequentemente com os crentes, mas é particularmente nos teólogos do seu tempo. E aí ele vai falar de hipocrisia, enfim. Eu vou dar só um exemplo do problema que levaria a leitura que nós hoje chamamos de fundamentalista da Escritura e que aparece no Feuerbach a partir da ideia de autoilusão ou autoengano. Ele tira isso ele faz uma citação a um texto
de um teólogo chamado George Harganek, de 1735. O título do texto é muito curioso. É o cálculo mais preciso das dívidas do pecado. Certo? E aí eu vou fazer a citação desse texto, que eu achei muito curiosa. Ele diz assim, ó: suponhamos um pouco, alma minha, que vivi 26 anos. Assim são 9.496 dias, 7 horas e 14 minutos. Suponhamos, ademais, que cometeste, alma minha, ainda que seja um pecado por dia, um desses pecados pelos quais Deus se converte em seu inimigo. Logo terás ofendido a teu melhor amigo, teu benfeitor mais considerado e teu Senhor Supremo, por mais de 9.000 vezes. 26 anos, alma minha, são 227.911 horas e 14 minutos. Reflete um pouco, alma minha, por favor, inclusive só em teus discursos. Não estou falando de outro pecado, é só no falar, né? Devemos dar conta de toda palavra inútil, é o que diz Mateus 12:36. Agora, imagina que pronunciaste 10 palavras ociosas a cada hora e alcanças a cifra de 2.279.110 dessas palavras, por cada uma das quais, como se predisse, terás que dar conta em teu juízo. Essa é a citação que faz o Feuerbach. Curioso, né? Desse exemplo, fica fácil compreender por que, então, o recurso à ironia é aplicado por Feuerbach para descredibilizar a exegese bíblica dos teólogos de então. Não sem razão que tenha satiricamente usado a própria Escritura para perguntar-se sobre a legitimidade e sobre qual seria o conteúdo de uma eventual matemática cristã, botânica cristã, mineralogia cristã, etc. Se tivermos por critério o procedimento dos teólogos, é a esse tipo de problemas que se chega. Bem, eu vou finalizar, porque o meu tempo já acabou e o moderador, com muita razão, já está a me olhar com os olhos arregalados, com uma citação do Feuerbach, em que ele mostra que a força mágica da fé, que carrega a interpretação dada pela teologia cristã das Escrituras, acaba por inverter as coisas. Né? Acaba por inverter as coisas. E ele diz o seguinte: hoje temos a coroa imperial cristã no lugar da coroa de espinhos. A riqueza tornou-se a pobreza, o esplendor a simplicidade, o orgulho a humildade, e as botas as esporas descalças. Anteriormente os fiéis diziam: sola virtute distinguimus. Agora, no entanto, chegam cortesãos cristãos, príncipes, condes e senhores, que a punhaladas inculcam no coração das almas piedosas a diferença entre patrícios e plebeus. E tudo isso em deferência à fé e à caridade cristã. Mas os crentes de hoje não estão satisfeitos com os reconhecimentos, riquezas, honras e títulos mundanos. Inclusive a igreja, a pérola que brotou do sangue da costela do Salvador ferido na cruz, deve brilhar com todo o esplendor da pompa e da vaidade terrena, para poder mostrar, inclusive nos lugares mais sagrados, a força religiosa do cristianismo como objeto de admiração e inveja, e assim sancionar a reconciliação com o mundo, com as debilidades e paixões humanas. Assim, o cristianismo se transformou de abstrato em concreto e real. Espiritualidade, simplicidade, pobreza, andar descalço são apenas abstrações, tristes abstrações, que se assemelham espantosamente à resignação e à abstração da metafísica. Pelo contrário, plumas brilhantes, prata, ouro, púrpura e seda, botas e esporas são poderes concretos, realidades com as quais o coração humano pode estar satisfeito. Bem, eu faço um comentário sobre isso, mas em razão do tempo eu vou finalizar a minha fala. Muito obrigado pela atenção.